Você já imaginou como seria se um país inteiro fosse transportado para outro mundo? Na história de hoje, vamos entender como seria o choque cultural e tecnológico, tanto dos japoneses pela magia e monstros mitológicos daquele mundo, como das espécies humanoides nativos, ao se deparar com um poder diferente da magia. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Um soldado do Treio Esquadrão Wyvern reportou ao controle que a área agrícola das terras fronteiriças estava limpa. Naquele dia, o Ducado de Quatoin teve outra boa colheita. No entanto, para os elfos que trabalhavam no campo, era um tanto assustador que os cavaleiros Wyvern estivessem sobrevoando suas terras com frequência nos últimos dias. Enquanto isso, na torre de controle dos Wyverns de Quatoin, os responsáveis receberam um relatório de emergência do 6º Esquadrão Wyvern. Eles haviam feito contato com a unidade de origem desconhecida. Além disso, acrescentaram que a unidade era rápida demais para que pudessem alcançá-la. A pessoa que recebeu o relatório tentou acalmar o cavaleiro e pediu-lhe que relatasse as características de identificação daquela unidade. Ao que o outro respondeu que era de cor branca com uma aparência rígida. Além disso, voava sem bater as asas. Logo ficou evidente que o cavaleiro que relatava estava muito perturbado. E todo o barulho que ele fazia atraiu a atenção de um superior, que rapidamente perguntou o que estava acontecendo. A pessoa que havia recebido o relatório explicou a situação. Mas, antes que pudesse terminar de explicar, o cavaleiro os avisou que a unidade desconhecida estava se dirigindo diretamente para Mayhark. Imediatamente depois, o superior ordenou que todos os esquadrões Wyvern disponíveis interceptassem e abatessem a unidade desconhecida. Nesse interim, na guarnição da cidade comercial de Mayark, vários soldados haviam se posicionado no topo das muralhas da cidade enquanto aguardavam a chegada da unidade desconhecida. Pouco depois, a referida unidade apareceu e revelou-se ser um bombardeiro. Obviamente, os soldados ficaram espantados com a visão da aeronave, especialmente devido ao enorme ruído que fazia. Mesmo conseguindo manter suas posições, e os arqueiros até dispararam algumas flechas na unidade, embora logo percebessem que era inútil. Em seguida, o 6º Esquadrão Wyvern conseguiu interceptar o bombardeiro e iniciou seu ataque. Eles fizeram seus Wyverns dispararem seus ataques de sopro em direção à aeronave, esperando que fosse o suficiente para derrubá-la. Infelizmente, o bombardeiro mudou sua trajetória e subiu além do alcance dos Wyverns. Então o esquadrão não teve escolha a não ser ver o inimigo voar para longe. No entanto, uma das arqueiras notou que a unidade não os havia atacado e se perguntou se isso significava que não queria lutar. Algum tempo depois, na base naval de Mayark, no Principado de Quatoin, o superior de antes estava pedindo a opinião de seu comandante sobre a unidade desconhecida. O comandante não tinha certeza de que a unidade era um dragão, mas, mais importante, estava tentando adivinhar suas origens, considerando a direção de onde havia chegado. Ele pensou que a unidade deveria ter vindo do principal país do norte de Pauperia, ou Lúria, um país que estava em conflito com um deles. No entanto, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, outra pessoa entrou no escritório e anunciou que havia uma transmissão mágica da Segunda Frota. Aparentemente, um grande navio de afiliação desconhecida havia sido avistado em mar aberto fora de Mayark. Enquanto isso, o capitão da Segunda Frota da Marinha de Quatoin ordenou que sua tripulação mantivesse o navio estável enquanto ele observava a grande embarcação à sua frente. Eles rapidamente perceberam que ela havia recolhido as velas e parado, o que significava que havia avistado sua frota. O capitão então anunciou que a investigação da grande embarcação começaria e ordenou que todos os postos estivessem em alerta máximo. Quanto à grande embarcação, acabou por ser um porta-aviões. Novamente, os soldados ficaram espantados com a visão do imenso navio que os fazia parecer formigas. De fato, o capitão não o considerou um navio, mas uma fortaleza flutuante. No entanto, as surpresas não pararam por aí. O convés do navio de repente começou a descer sozinho. E os soldados pensaram que era uma peça de equipamento mágico. Pouco depois, eles também notaram que havia humanos nele. Além disso, eles estavam acenando com as mãos como se os convidassem a embarcar em seu navio a partir dali. E o capitão e 2 oficiais aceitaram o convite, e quando a plataforma retornou à sua posição original, eles ficaram maravilhados com o tamanho do convés. Afinal, até uma justa poderia ser realizada ali. O capitão começou a ficar nervoso. Quando viu os trajes estranhos das pessoas que os haviam convidado para o navio, sem mencionar que ele nunca tinha visto a bandeira do Japão antes, então ele realmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Mesmo assim, o capitão conseguiu manter a compostura e se aproximou dos recém-chegados
antes de perguntar-lhe sua afiliação e destino. Quanto aos homens japoneses, depois de ouvirem as palavras do capitão, ficaram aliviados ao ver que não havia barreira linguística. O único japonês que não usava uniforme militar decidiu tomar a frente na conversa e se identificou como membro do Ministério das Relações Exteriores do Japão, obviamente. Esse nome não soou familiar ao capitão. E o outro homem explicou que o país do Japão havia sido subitamente transferido para aquele mundo. Eles já haviam explorado aquela área graças às suas aeronaves e chegado a essa conclusão. O capitão rapidamente ligou os pontos e perguntou se a unidade voadora desconhecida que havia aparecido recentemente era deles e o outro confirmou, antes de reconhecer que havia incorrido em uma violação do espaço aéreo territorial. Claro, o diplomata rapidamente informou ao capitão que seu país não tinha intenção de qualquer forma de hostilidade. De volta ao comandante, outra pessoa entrou em seu escritório, dizendo que havia novas informações da segunda frota. Logo depois, ele contou ao comandante o conteúdo da conversa entre o capitão e o diplomata. Surpreendentemente, o comandante não se abalou ao ouvir a informação e apenas disse que também havia países transferidos em lendas e folclore. No final, o que era importante para o comandante era que a outra parte havia confessado que a unidade desconhecida tinha sido obra sua. O comandante então deixou o escritório porque havia decidido ir para a capital, onde a reunião do governo estava sendo realizada, para falar com eles sobre o assunto. Algum tempo depois, na área de conferências do governo, também conhecida como Jardim de Lotus, o comandante interrompeu a reunião, irritando o ministro das Relações Exteriores. No entanto, o primeiro-ministro, que era um elfo, permitiu que o recém-chegado falasse. Então o comandante explicou rapidamente a situação em relação à unidade desconhecida para eles. Infelizmente, a resposta dos membros do governo não foi positiva. Alguns deles repreenderam os japoneses por agirem sem pensar, enquanto outros simplesmente queriam mandá-los embora. No entanto, o comandante não recuou e lembrou-os da situação atual dos outros países vizinhos. O reino de Kylia, um aliado deles, tinha terreno natural e cadeias de montanhas que os protegiam. Além disso, o povófera que vivia lá era quase impossível de derrotar. Por outro lado, o reino de Lúria vinha expandindo e fortalecendo sua marinha nos últimos dias, pressionando as fronteiras de seu país. Em suma, o exército de seu país não tinha poder de sobra para lidar com o país do Japão. Isso forçou os políticos a levarem a questão do Japão a sério. E eles pediram a decisão do primeiro-ministro. O elfo então disse que, em primeiro lugar, eles deveriam aceitar seu pedido de desculpas, e, em segundo lugar, deveriam manter conversas bilaterais com eles. Depois, o primeiro-ministro estava andando por um corredor, enquanto se perguntava qual poderia ser o objetivo do Japão. Afinal, seu poder de fogo parecia ser algo importante. O elfo então entrou em um grande salão onde as conversas bilaterais iriam acontecer. Assim que o elfo chegou, o diplomata japonês de antes expressou sua gratidão ao anfitrião por preparar tal local tão rápido e se desculpou novamente pela aeronave de patrulha de seu país que violou seu espaço aéreo. O primeiro-ministro então disse que eles aceitavam oficialmente o pedido de desculpas e acrescentou que gostariam de saber mais sobre o Japão. Depois de ouvir essas palavras, o diplomata japonês concordou rapidamente, dizendo que mal-entendidos decorrentes de informações duvidosas seriam uma perda para ambos os lados. Então, o Japão havia preparado materiais de leitura. Logo depois, ele distribuiu os vários livretos aos membros do governo do Ducado de Kwatoin. Infelizmente, foi então que eles perceberam que, embora pudessem se entender enquanto conversavam, não conseguiam entender a língua escrita um do outro. No entanto, o diplomata mostrou que era uma pessoa muito experiente e decidiu rapidamente fazer uma apresentação oral sobre o Japão, mesmo que o ministro das Relações Exteriores do Ducado se recusasse a acreditar que um país inteiro tivesse sido subitamente transferido para o Mar do Nordeste. Afinal, países transferidos só existiam em seus contos de fadas. Obviamente, o diplomata japonês esperava esse tipo de reação, e quase imediatamente disse que eles tinham a intenção de receber o enviado de seu país. Logo depois, o primeiro-ministro concordou, espantando o ministro das Relações Exteriores. O elfo então explicou que a maneira de falar do cavaleiro japonês era sincera e educada, sem mencionar que ele se sentia curioso sobre as cidades e a cultura de um país que possuía armas tão fortes e, no entanto, não fazia nenhuma ameaça. E isso conquistou sua mais sincera curiosidade. O primeiro-ministro estava falando com os membros da delegação que seu país estava prestes a enviar ao Japão. Essa delegação era formada por especialistas de cada ministério. E o primeiro-ministro reafirmou a eles que cada um deles havia recebido total autoridade para que seu comércio com o Japão se tornasse a força de seu país. Algum tempo depois, o diplomata japonês se encontrou com a delegação e os informou que, para sua viagem ao Japão, eles haviam preparado um navio de cruzeiro.
Enquanto caminhavam para o navio, um dos membros da delegação, um homem idoso, disse que odiava viajar de navio porque era escuro e úmido, sem mencionar que se podia adoecer durante a longa viagem. Ele também disse que ouvira dizer que o navio de cruzeiro que o outro mencionara poderia levá-los lá em 2 dias, mas duvidava da autenticidade desse relato. Um jovem, que também era membro da delegação, depois de ouvir essas palavras, respondeu que também duvidava, mas no final era o país que havia voado o dragão de ferro. Pouco depois, eles chegaram ao porto e o diplomata lhes mostrou o navio. O que espantou os membros da delegação, porque também era enorme. O japonês então pediu que embarcassem em um barco que os levaria a um navio de cruzeiro. Obviamente, os membros da delegação tiveram que fazer o possível para não perder a compostura, porque foram bombardeados com uma surpresa após a outra. A velocidade do barco. A piscina no convés do navio de cruzeiro. E como as cabines e os corredores do navio de cruzeiro eram claros e bonitos. O jovem até disse que era como se fadas da luz morassem ali. Naquele momento, o velho perguntou como o navio se movia, e o diplomata aproveitou a oportunidade para levá-los à casa de máquinas, explicando que o navio era movido por um motor a diesel. Claro, isso assustou tanto o jovem quanto o velho, que não conseguiam acreditar que o Japão tivesse sido capaz de criar algo assim. Mais tarde naquele dia, o jovem estava em sua cabine escrevendo em seu diário, enquanto se perguntava que tipo de nação era o Japão, e se eles poderiam rivalizar ou até mesmo superar as grandes potências. Claro, ele estava muito animado com o futuro. Quanto ao velho, ele estava sentado preguiçosamente ao lado da piscina, enquanto bebia um coquetel. E pensava em como o Japão havia construído uma embarcação enorme capaz de se mover sem velas ou remos. Alguns dias depois, eles finalmente chegaram ao Japão e o diplomata explicou que estavam atracando no porto de Akata, na região de Kyushu, na cidade de Fukuoka. Ele também os informou que das docas, eles viajariam de carro para o Hotel Shiniko. Os membros da delegação não conseguiram esconder seu espanto ao ver os edifícios modernos. E ainda estavam processando todas as informações quando chegaram ao hotel. De fato, enquanto faziam um check-in. O velho disse que acreditava que não sentiria mais nenhuma surpresa. Naquele momento, o diplomata deu-lhes vários relógios e explicou que era um dispositivo de cronometragem. Ele também disse que durante sua estadia no Japão, eles deveriam fazer bom uso deles. Finalmente, ele os informou que, como tinham algum tempo livre, antes da primeira atividade programada, eles os levariam para um passeio pela cidade. Pouco depois, o diplomata e os membros da delegação estavam passeando pela cidade e, claro, se maravilharam com a tecnologia, os prédios, os semáforos, os trens, etc. No entanto, de repente ouviram um barulho estranho. E o diplomata percebeu rapidamente que um terrível acidente de carro havia ocorrido. O jovem agiu rapidamente e disse que ia ajudar a mulher que estava no chão sangrando, mas o diplomata pediu que ele esperasse enquanto chamava uma ambulância. O velho então disse ao diplomata que a habilidade do jovem era inigualável. Quanto ao jovem, ele foi até a mulher e começou a lançar um feitiço. Poucos segundos depois, foi a vez do diplomata se espantar ao ver como a ferida era curada em tempo real. A mulher então se sentou, enquanto o jovem celebrava que ela estava acordada e lhe dizia que ainda não deveria tentar se levantar. O diplomata então perguntou o que ele havia feito, e ele respondeu que era apenas magia simples. Claro, quase imediatamente ele se deu conta e perguntou ao diplomata se não havia magia no Japão. Infelizmente, eles foram interrompidos pelo velho que lhes disse que era a hora de ir para o festival, a primeira das atividades programadas para aquele dia, enquanto sinalizava para seu relógio. Depois, eles chegaram ao festival aéreo da base de Suiki, onde foi informado pelos alto-falantes que o F-15 iria decolar. Assim que o avião decolou, o velho ficou surpreso com o barulho e perguntou se aquele era o dragão de ferro que havia sobrevoado Miyake. Mas o diplomata respondeu que o que havia sobrevoado lá era um avião de patrulha, enquanto o que eles estavam vendo atualmente era um caça. O diplomata então pediu a outro homem que explicasse os detalhes aos membros da delegação, e o outro rapidamente lhes deu uma apresentação oral sobre as características da aeronave de combate. No entanto, o velho mal conseguia ouvir porque estava imerso em seus próprios pensamentos. Afinal, ele não conseguia parar de pensar naqueles caças cruzando seu espaço aéreo sem contramedidas, obliterando seus wyverns com impunidade. Naquela noite, o velho perguntou ao diplomata se era possível para eles produzirem aqueles dragões de ferro.
Mas o diplomata respondeu que a lei de prevenção de perda de tecnologia do Novo Mundo havia sido aplicada, e, portanto, eles não podiam fornecer tecnologias sensíveis. No entanto, o velho não recuou e tentou tentar o diplomata, oferecendo olhos em troca. Eles queriam essa tecnologia em troca de que ensinassem ao povo japonês como usar magia. O diplomata não mordeu a isca e respondeu que eles só queriam comprar seus produtos agrícolas, o mais rápido possível. O jovem então disse que, através disso, esperava que suas necessidades tivessem se tornado cristalinas, e acrescentou que aguardaria com expectativa a negociação em Tóquio. O telefone do diplomata começou a tocar. E ele se desculpou dizendo que tinha que atender aquela chamada, é claro. Tanto o jovem quanto o velho entenderam a situação e disseram-lhe que ele poderia levar o tempo que quisesse. Assim que ele saiu. O velho disse ao outro, que estava surpreso, que a nação do Japão estivesse buscando produtos agrícolas, enquanto o jovem respondeu que o Japão era um país afortunado. Ele até acrescentou que talvez o Japão tivesse sido abençoado pelos deuses. O jovem estava feliz e acrescentou que seu próprio país também era abençoado pela deusa da terra, razão pela qual eles não tinham insetos ou pragas nos grãos, para que pudessem prosperar. No entanto, ele mudou sua expressão para uma mais séria e disse que parecia impossível importar a tecnologia. O velho respondeu que eles queriam o poder para deter a ameaça do reino de Lúria. Então, como não podiam importar a tecnologia do Japão, ele estava pensando em usar uma abordagem diferente e estabelecer uma aliança militar com o Japão. No entanto, o jovem pegou a Constituição do Japão e disse que seria difícil para os japoneses aceitarem isso devido às suas leis. O velho não pareceu desapontado ao ouvir isso e respondeu que ainda havia espaço para negociar em relação ao transporte automatizado e a estrada de ferro, a linha férrea. Enquanto isso, vários executivos japoneses discutiam os dados que haviam coletado sobre aquele novo mundo. Eles já haviam confirmado que existiam vastas regiões produtoras de grãos no Ducado de Quatoin. Além disso, confirmaram que as plantas não eram diferentes das da Terra. Por outro lado, eles também tinham relatórios sobre o reino de Kuira. Aparentemente, na área desértica de Kuira, havia depósitos de petróleo e, embora em pequena escala, fora confirmado que havia estruturas com a aparência de um poço de petróleo. No dia seguinte, na casa de hóspedes do estado na Vila Imperial em Tóquio, uma reunião bilateral estava ocorrendo. O diplomata japonês explicou à delegação que, antes de ser teletransportado para o Japão, todos os anos importava 55 milhões de toneladas de alimentos, claro. Ele rapidamente esclareceu que essa era a soma agregada de muitos países diferentes e que eles não estavam limitando seu país apenas a essa negociação. Mas para quebrar o impasse dessa crise de teletransporte, eles estavam dispostos a preparar remunerações iguais ou correspondentes. O jovem então deu uma olhada nos documentos que lhe haviam sido dados e respondeu que estava intrigado com a variedade de mercadorias. Ele também acrescentou que não sabia nada sobre café e alguns outros itens, mas se eles os excluíssem, ou se estivesse tudo bem em aceitar bens substitutos, seu país sozinho poderia fornecer 55 milhões de toneladas. Obviamente, isso surpreendeu o diplomata japonês e os outros executivos presentes, mas, antes que qualquer um deles pudesse responder, o jovem acrescentou que, para essa quantidade, Quatoin não possuía o equipamento para transportá-la regularmente. Logo depois, um dos executivos japoneses respondeu que talvez aquele fosse um evento afortunado para ambos os países. Ele então elaborou sua ideia, dizendo que o financiamento de assistência ao desenvolvimento proposto pelo Japão poderia ser usado para a expansão das estruturas portuárias e a construção de ferrovias para a área produtora de grãos. Claro, essa oferta agradou aos membros do desenvolvimento, porque era precisamente o que eles estavam discutindo na noite anterior. Algum tempo depois, o primeiro-ministro de Quatoin e o primeiro-ministro do Japão se encontraram para estabelecer formalmente relações diplomáticas entre os dois países. Graças a isso, o Japão conseguiu evitar a crise do teletransporte e começou a importar produtos agrícolas de Quatoin. O Japão também obteve os direitos de perfuração de petróleo no reino de Kura. Quanto ao ducado, o Japão os ajudou a desenvolver rapidamente uma infraestrutura de transporte moderna, não apenas para trens, mas também para carros. Suas estruturas portuárias também foram modernizadas e, com isso, a relação entre os dois países se desenvolveu. Além disso, o intercâmbio cultural floresceu e tudo correu bem como previsto. Um dia, no Jardim de Lótus, o primeiro-ministro de Quatoin estava dizendo ao jovem da delegação que, a partir daquele momento, ele confiava o futuro de seu país à sua capacidade de negociação. Porque não havia mais nada que ele pudesse fazer como líder da nação. Algum tempo depois, na embaixada japonesa no Ducado de Quatoin, o diplomata que havia sido nomeado embaixador recebeu uma mensagem de que o diplomata de Quatoin, Sir Yago, estava solicitando uma reunião urgente. Ele estava esperando na sala de recepção. Pouco depois, o embaixador encontrou Yago, que era o jovem da delegação.
E quando os japoneses perguntaram ao outro por que ele estava solicitando uma reunião, Iago respondeu rapidamente que seu país vizinho, Lúria, estava mobilizando suas tropas, o que significava que em breve isso se transformaria em uma guerra. Claro, isso espantou o embaixador, que pediu ao outro os detalhes. Iago então respondeu que a proeza do exército de Lúria havia sido surpreendente a ponto de forçar Kuaton a render algumas cidades. O jovem então acrescentou que, se continuassem avançando, não conseguiriam continuar exportando seus produtos para o Japão. Obviamente, o embaixador estava quase em lágrimas ao ouvir isso, especialmente depois de todo o progresso que tiveram com as relações diplomáticas entre os dois países, sem mencionar o enorme problema que a falta de produtos agrícolas causaria. Depois de ver a reação do outro, Iago agarrou o embaixador pelos ombros e disse-lhe que não havia esquecido o que vira no Japão. E imediatamente depois, ele implorou pela ajuda do outro e pediu-lhe diretamente que enviasse tropas. Isso colocou o embaixador em uma posição muito complexa. Porque, por um lado, havia sua constituição que proibia o envio de apoio militar a outros países. Mas, por outro lado, se o ducado caísse, a situação do Japão se tornaria terrível devido à falta de produtos agrícolas. No final, o governo japonês decidiu ampliar a interpretação da Constituição para salvar o povo de Kuaton, e foi assim que ocorreu o primeiro envio de tropas desde a última guerra. Na capital do reino de Lúria, o monarca estava tomando banho no grande banheiro de seu castelo. Quando um velho e um cavaleiro chegaram, o velho disse rapidamente que haviam chegado em resposta ao seu chamado para discutir a estratégia de invasão de Kuaton. O rei, que segurava um cálice, olhou para os recém-chegados por um tempo, antes de permitir que falassem. Logo depois, o cavaleiro, que suava profusamente devido à alta temperatura do banheiro, explicou que eles primeiro conquistariam a cidade de Jin, na fronteira nacional de Kuaton, com a vanguarda para tomar o suprimento. Ele então acrescentou que, naquele momento, o exército que eles haviam mobilizado para a guerra estava se concentrando na fronteira. Depois, o velho, que também suava profusamente, disse ao monarca que o país do Japão, com o qual o monarca estava preocupado, era um país arquipélago a mil quilômetros a nordeste, a leste do ducado, e para qualquer americano assistindo a isso significa apenas que é muito longe, e parecia que o Japão não tinha serpes, então ele presumiu que era um país bárbaro e subdesenvolvido. O rei, que estava sendo lavado por 3 mulheres lindas e sensuais, ficou satisfeito ao ouvir os relatos e elogiou os recém-chegados pelo trabalho bem feito. Ele então disse que sua grande ambição era anexar Kuaton e depois controlar o continente Rodinos. Enquanto pensava que exterminaria todos os Visdemi-humanos para abrir um caminho para a supremacia humana. Naquela noite, no exército de subjugação oriental do reino de Lúria, do outro lado do rio da fronteira nacional de Kuaton, fora da cidade de Jin, um homem misterioso vestindo vestes e um capuz estava parabenizando o Lord Adam por sua promoção como comandante do exército de vanguarda. Claro, Adam percebeu a intenção do outro e destacou que, mesmo que ele se escondesse com aquele manto, ele podia ver claramente seu sorriso imundo. O homem misterioso não pareceu levar a sério as palavras do senhor e respondeu que eles poderiam usar as serpes que eles haviam fornecido quanto quisessem. O senhor então sorriu loucamente e disse que não importava para ele, desde que pudesse matar os demi-humanos. Ao que o outro reagiu, fingindo estar com medo enquanto se afastava. No dia seguinte, os soldados que patrulhavam fora da cidade de Jin, de repente, ouviram o grito de guerra do exército de Lúria. Logo depois, um dos soldados chamou seu capitão esperando por suas ordens. E o capitão, que se chamava Moisei, respondeu que os soldados ali estavam à beira da derrota, enquanto pensava que era compreensível. Afinal, aquela seria uma grande batalha que ninguém queria vivenciar. Ele também se lembrou de que eles haviam mobilizado toda a divisão de cavaleiros ocidentais e construído-as a meias de terra. Eles tinham feito o seu melhor para proteger a cidade de Jin. Mas ele simplesmente não conseguia se livrar de uma estranha sensação de inquietação. Algum tempo depois, o capitão anunciou que o exército de Lúria havia cruzado as fronteiras e ordenou que os cavaleiros avançassem. Infelizmente, quase imediatamente, ele ficou pasmo com a visão do número absurdo de serpes que haviam chegado. Não apenas ele, mas outros soldados também ficaram surpresos, porque essa quantidade de serpes ultrapassava em muito o que seu país possuía. O capitão até se perguntou se o comandante inimigo havia enlouquecido. Enquanto isso, o segundo esquadrão de serpes de Kuaton estava lutando com as serpes inimigas. No final, apenas serpes poderiam derrubar serpes. Infelizmente, logo ficou claro que, longe de uma batalha, a luta nos céus estava sendo um massacre unilateral. O capitão, observando aquele desenvolvimento, não pôde deixar de pensar que nunca aceitaria aquele tipo de guerra. Porque isso significava que eles não poderiam sequer ter uma morte honrosa. O problema era que, não importava o que ele pensasse. O exército de Lúria estava esmagando as defesas de Kuaton, massacrando o exército do ducado no processo.
O capitão pegou seus homens restantes e lançou uma carga final contra as forças inimigas, tentando dar algum significado às suas mortes iminentes. Por outro lado, Lord Adam disse a seus homens que não culparia ninguém se ocorresse algum saque. Afinal, as iguarias eram uma recompensa para quem trabalhava duro. No final, em sua opinião, entrar nas cavernas cor-de-rosa à força era a maneira mais adequada de preservar o moral das tropas. E seus homens rapidamente mostraram que estavam muito felizes, enquanto forçavam sua entrada no Santuário das Mulheres, enquanto saqueavam a cidade. Algum tempo depois, o exército de Lúria conseguiu conquistar a cidade e não perdeu tempo em capturar todos os demi-humanos. Um dos soldados perguntou ao senhor o que eles fariam com eles, e Adam ordenou que ele enviasse todos eles para Lúria. Afinal, quanto mais ele olhava para aquelas criaturas vis, mais ele queria matá-las. No entanto, ele então mudou de ideia e decidiu se divertir um pouco executando cerca de 100 deles, antes de soltar o resto para espalhar o medo. Logo depois, outro soldado chegou e relatou que eles haviam capturado o comandante da divisão de cavaleiros ocidentais de Quatoine, Capitão Moisey. O soldado então acrescentou que capturá-lo havia sido muito problemático, eles precisaram de 10 homens para derrubá-lo. O senhor então se aproximou do capitão contido, enquanto dizia que a fama do furioso Capitão Moisey havia chegado até seus ouvidos. Adam então mostrou a ele uma mulher e uma menina que haviam sido trancadas em uma jaula. E o capitão imediatamente as reconheceu como sua esposa e filha. No entanto, ele não entendeu por que elas estavam lá. Depois, o senhor começou a zombar de Moisés, perguntando o que deveriam fazer antes de dizer que tiveram uma ideia interessante se a mulher pudesse morrer sem emitir nenhum som. Então, ele deixaria a filha deles viver. Depois de ouvir essas palavras, a mulher engoliu em seco, mas o capitão imediatamente gritou para ela que não deveria fazer isso porque aquele desgraçado não cumpriria sua promessa, afinal, ele não considerava os demi-humanos como pessoas. Imediatamente depois, eles começaram a torturar a mulher que estava dando tudo de si para não emitir nenhum som, o que divertiu muito o senhor. No final, na cidade de Jin, que o exército de Lúria havia deixado para trás, havia vestígios de todo tipo de violência possível. O embaixador japonês estava andando de bicicleta a toda velocidade, enquanto algumas mulheres elfas olhavam para ele, satisfeitas por terem visto um cavalheiro japonês. Pouco depois, ele finalmente se encontrou com Iago e se desculpou pelo atraso, explicando que a tradução havia demorado mais do que o esperado. No entanto, Iago não pareceu incomodado com isso e agradeceu a Tanaka, o embaixador, por sua ajuda. O diplomata japonês então presenteou o outro com um documento diplomático contendo a resolução do Japão. Enquanto isso, no salão do Conselho de Governo, o primeiro-ministro de Quatoin estava recebendo vários relatórios de seus ministros. Naquele momento, as terras a oeste de Jin já haviam caído nas mãos de Lúria. Além disso, a marinha de Lúria, com mais de 50 mil soldados, havia declarado que sitiaria meu coração. Além disso, os relatórios também afirmavam que era uma grande frota de 4 mil navios. A última parte surpreendeu o primeiro-ministro, que não conseguia acreditar que Lúria tivesse uma frota tão grande. Mas seus ministros explicaram rapidamente que, segundo rumores, parecia que Lúria estava recebendo apoio militar do Império Parpaldeia. Foi então que o ministro das Relações Exteriores disse que também tinha algo a relatar. Mas antes que pudesse falar, o primeiro-ministro o interrompeu porque realmente não queria ouvir mais notícias. No entanto, quando o ministro das Relações Exteriores disse que a equipe estava conversando com o embaixador japonês, o primeiro-ministro mudou de expressão e exigiu saber qual havia sido a resposta do Japão. Logo depois, Iago chegou mostrando o documento que Tanaka lhe havia dado. Tanto o primeiro-ministro quanto o ministro das Relações Exteriores insistiram em ler seu conteúdo. E o recém-chegado rapidamente atendeu. A resposta foi direta e simples. O governo do Japão condenou as ações desumanas perpetradas pelos insurgentes na cidade de Jin, em Quatoin. O Japão exigiu que o governo de Quatoin tomasse medidas para resolver completamente a questão junto com o Japão. Além disso, se seu país solicitasse ao Japão que o fizesse, eles haviam resolvido despachar a Geest. No entanto, a reação do ministro das Relações Exteriores não foi positiva. Afinal, a declaração do Japão se referia às forças de Lúria como insurgentes e rotulava suas ações como desumanas, o que era uma maneira estranha de colocar as coisas, considerando que Quatoin e Lúria estavam em guerra. Vendo que seu ministro tinha um ponto válido, o primeiro-ministro perguntou a Iago qual era sua opinião. E o jovem respondeu rapidamente que a Constituição do Japão proibia a guerra como meio de resolver disputas internacionais envolvendo o Estado. Portanto, para contornar isso, eles haviam rotulado o reino de Lúria como insurgentes, para que pudessem enviar seus soldados de maneira não beligerante, caso houvesse um pedido para fazê-lo. Em outras palavras, o Japão havia concordado em ajudá-los se eles pedissem. O primeiro-ministro então disse que não havia necessidade de mais atrasos,
e ordenou que se solicitasse imediatamente a ajuda do Japão para eliminar os insurgentes. Algum tempo depois, na base naval de Hark, um helicóptero se aproximava, e um soldado disse a um velho que estava com ele que sua carona parecia estar lá. Quanto ao velho, ele disse que a coisa que os japoneses chamavam de helicóptero tinha uma forma estranha. Ele então perguntou ao jovem se ele estava realmente falando sério sobre isso, ao que o outro confirmou. O velho também acrescentou que o quartel-general naval poderia ter solicitado o envio de um oficial observador, mas o Japão lutaria contra a Lúria sozinho. Além disso, o Japão tinha apenas 8 navios, enquanto o inimigo tinha 4.000 navios, então ele não podia, em sã consciência, enviar um subordinado para o que era claramente uma sepultura aquática. No entanto, o jovem lembrou ao outro que eles estavam falando do Japão, então ele pensou que poderia haver uma chance de vitória. Além disso, eles eram fracos, mas aquele navio havia chegado como seu aliado. Era por isso que ele acreditava que valeria a pena arriscar sua vida e embarcar nele. Mais tarde, o jovem, que era um elfo, chegou ao helicóptero onde foi recebido por um soldado japonês. Ambos se apresentaram, mas o elfo estava claramente com problemas para andar e falar. Devido ao forte vendaval, produzido pelas hélices do helicóptero. Felizmente, o soldado o ajudou a embarcar no helicóptero. E eles finalmente conseguiram decolar. Pouco depois, eles chegaram ao porta-aviões, e o elfo ficou pasmo com o tamanho da embarcação. Era como uma fortaleza flutuante aos seus olhos. Claro, o jovem não perdeu tempo e começou a fazer alguns cálculos. Se os japoneses tivessem 8 fortalezas como aquela, seu poder de fogo seria tremendo. Na verdade, ele começou a pensar que eles poderiam vencer a guerra. O elfo foi então levado para a ponte, onde se encontrou com o capitão do Izumo. O jovem rapidamente agradeceu a ele e a seus homens por concordarem em ajudá-los. Enquanto o capitão oferecia suas condolências pelas pessoas que haviam perecido em Jin, o capitão então começou a explicar o resumo da operação, para que o oficial observador soubesse o que eles iriam fazer. O soldado japonês disse então que Kwatoin estava sendo ameaçado pelos insurgentes de 2 frentes. Ele também acrescentou que a JSDF colocaria a segurança de Hark como prioridade principal e havia despachado uma frota de 8 destroyers para atingir esse objetivo. Naquele momento, o elfo interrompeu o outro e disse que, embora não quisesse ser desrespeitoso, tinha que lhes informar que os navios dos insurgentes superavam claramente os japoneses. No entanto, o capitão respondeu que não havia necessidade de se preocupar tanto. Afinal, eles já tinham informações sobre seus números e localização, e com base nisso, poderiam garantir sua segurança, para que ele pudesse ficar tranquilo. Essa resposta surpreendeu o elfo, especialmente porque o capitão estava lhe dando um sorriso caloroso ao dizer isso, o que o fez se perguntar por que o outro estava tão confiante quando os números estavam claramente contra eles. Enquanto isso, na costa norte do continente Rodênios, o líder da frota de Lúria, que era um almirante, estava muito satisfeito com a visão dela. Ele até disse que Kwatoin certamente tremeria ao ver sua magnífica frota. Naquele momento, um barulho estranho chamou sua atenção. E ele imediatamente notou um estranho objeto voador se aproximando. A princípio, ele pensou que era uma serpe, mas quando o helicóptero se aproximou, ele rapidamente percebeu que não era. Logo depois, pelos alto-falantes do helicóptero, uma mensagem de voz foi enviada. Os japoneses estavam enviando um aviso aos insurgentes, informando-os de que estavam invadindo as águas territoriais de Kwatoin. Claro, todos os soldados ficaram confusos com a visão do helicóptero. Alguns deles até pensaram que era uma nova espécie de serpe. No entanto, o que chamou a atenção do almirante foi que a outra parte havia se identificado como Japão. No entanto, a mensagem não parou por aí e a voz acrescentou que eles deveriam mudar de curso imediatamente. Caso contrário, abririam fogo contra seus navios. Naquele momento, um dos enormes contratorpedeiros japoneses chegou. Obviamente, isso deixou os soldados de Lúria boquiabertos, especialmente porque eles não podiam acreditar que uma nação bárbara subdesenvolvida pudesse possuir um navio tão grande. Felizmente, o almirante rapidamente recuperou a compostura e lembrou a seus homens que o inimigo era apenas um único navio, então não poderia fazer nada contra eles. Afinal, eles tinham 4.000 navios. Logo depois, ele ordenou o início do ataque. Pouco depois, uma chuva de flechas de fogo medievais foi lançada em direção ao navio japonês. Mas o almirante rapidamente percebeu que o navio inimigo não foi perfurado nem queimado, o que significava que era coberto de metal. Isso o surpreendeu, mas antes que pudesse dizer algo, seus homens relataram que o navio inimigo estava se afastando. Essa informação fez os soldados comemorarem. Mas o almirante não estava feliz. Ele estava sentindo um mau pressentimento feroz, a ponto de duvidar que o inimigo estivesse realmente fugindo. O que ele não sabia era que o navio inimigo estava apenas se posicionando para esmagá-los.
Enquanto isso, na ponte do Destroyer, Miyoko, um oficial declarou que eles haviam sido atacados e ordenou o início do contra-ataque. Logo depois, o navio abriu fogo e destruiu o navio inimigo, com apenas um tiro, gravando um medo profundo nos ossos do almirante. Quanto aos japoneses, eles esperavam que o ataque tivesse chocado os soldados de Núria o suficiente para fazê-los recuar. O almirante não conseguia acreditar que um de seus navios acabara de explodir bem na frente de seus olhos, mas conseguiu notar que a arma usada pelos japoneses era diferente dos canhões do Império Parpaldi que ele conhecia dos livros, o que o levou a pensar que talvez o que o inimigo havia usado fosse uma arma mágica. Por outro lado, dentro do Miyoko, os soldados confirmaram que o navio inimigo havia afundado e que a frota dos insurgentes não havia mudado de curso. Eles não mostravam nenhuma indicação de recuo. Quanto aos soldados de Lúria, eles confirmaram que o navio gigante havia cessado sua ação. Além disso, não havia soldados em seu convés. Isso fez o almirante pensar que o inimigo não poderia lançar aquele ataque poderoso em rápida sucessão. Ele então ordenou que a frota reduzisse a velocidade e permanecesse firme. Ele também pediu ao operador de comunicações para enviar um pedido de apoio aéreo de Wyvern. Ele ainda acrescentou com confiança que os Wyverns assariam o conteúdo daquele navio de metal. Algum tempo depois, na base aérea dos Wyverns no castelo de Jinhag, dentro do reino de Lúria, o 17º Esquadrão de Dragões estava decolando para atender ao pedido de apoio. Enquanto os Wyverns partiam, uma das pessoas responsáveis, um homem idoso, disse ao outro que tinha ouvido dizer que o navio principal do inimigo estava usando uma arma mágica. Depois de ouvir isso, o outro, um homem de meia-idade, sugeriu que eles enviassem todos os esquadrões de 250 dragões, mas o outro se opôs porque, se eles usassem essa estratégia, não sobrariam Wyverns para guardar a capital. No entanto, o homem de meia-idade respondeu que não se deve enviar suas tropas em tamanhos fragmentados, referindo-se à lei do quadrado de Lanchester. Ele também disse que o inimigo não tinha poder para ameaçar a capital. Então seria o fim para o inimigo. Um tempo depois, os japoneses detectaram os 250 Wyverns que estavam voando em sua direção, o que assustou o soldado que fazia o relatório. No entanto, outro oficial rapidamente o lembrou de que havia sido confirmado que a bola de fogo de um Wyvern era tão poderosa quanto uma bomba incendiária do Nepal, embora sua força física ainda não tivesse sido verificada. Os japoneses então concluíram que atacá-lo sem entusiasmo poderia colocar suas vidas em risco. Então eles decidiram impedir que os Wyverns se aproximassem do navio. Para conseguir isso, eles iniciaram uma guerra antiaérea e lançaram mísseis navio-ar. À distância, o líder da frota de Lúria viu os mísseis, mas ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele até pensou por um momento que o navio estava explodindo. Mas logo depois ele percebeu que eles haviam lançado algo semelhante a pontas de flecha no céu. E se perguntou o que o inimigo estava tentando fazer. Poucos segundos depois, os mísseis atingiram os Wyverns e o massacre começou. O primeiro míssil obliterou vários Wyverns, e o resto dos cavaleiros aéreos rapidamente começou a se esquivar deles, ou pelo menos tentaram, porque logo perceberam que os mísseis eram capazes de persegui-los. O tempo passou e mais explosões ocorreram, que mataram impiedosamente vários Wyverns. Na verdade, depois de um curto período, restavam apenas 50 deles. Mas eles não recuaram, o que fez os japoneses mudarem para projéteis antiaéreos. A mudança de estratégia deixou o líder da frota de Lúria boquiaberto, porque revelou que a arma mágica dos japoneses podia disparar continuamente, aniquilando os Wyverns como se fossem patos sentados. Logo os soldados entraram em estado de negação, porque não podiam aceitar o que estava acontecendo no céu. Pouco depois, restavam apenas 3 Wyverns. E eles estavam acima do navio. Então os japoneses mudaram para os Rios, uma metralhadora automatizada para obliterá-los. Depois de um tempo, o líder da frota de Lúria finalmente percebeu que apenas um navio havia matado 250 Wyverns, e se perguntou se eles seriam os próximos que os japoneses enviariam para as profundezas. O que era pior, o almirante tinha certeza de que os japoneses não ignorariam as atrocidades cometidas em Jin. Então ele ordenou que a frota de galés remasse seus remos. Ele estava planejando mudar para a ofensiva e atacar o inimigo. Por outro lado, os japoneses notaram que a frota inimiga se aproximava deles, o que significava que eles não iriam recuar ou se render. Então o homem no comando ordenou que seus homens preparassem as armas. Ele não queria causar mais mortes desnecessárias, mas parecia não haver outra maneira.
Foi nesse momento que um soldado relatou ao almirante que os reforços inimigos haviam chegado. E o líder da frota de Lúria ficou de boca aberta com a visão dos navios que chegavam. Imediatamente depois, a frota do Japão abriu fogo. E o almirante logo percebeu que estava acabado. Porque eles não tinham nenhuma chance de superar o inimigo, no entanto, ele também pensou que, se voltassem para casa, teria que arcar com a responsabilidade por aquela derrota. O que faria com que seu nome entrasse para a história como um almirante incompetente. No entanto, ele simplesmente não podia deixar que mais de seus subordinados morressem em vão daquele jeito. Depois, ele ordenou ao oficial de comunicações que informasse o resto da frota para recuar. Claro, isso foi notado pelos japoneses, que imediatamente deram a ordem para cessar fogo e começar a realizar o resgate marítimo. Vários helicópteros decolaram para realizar essa operação, enquanto o elfo a bordo do porta-aviões ficou surpreso ao perceber que eles já haviam vencido. No entanto, ele não se esqueceu de perguntar se havia havido alguma baixa na GST, ao que o capitão respondeu que não havia nenhuma, depois de ouvir isso. O elfo perguntou para quem era o resgate marítimo, ao que o outro respondeu que era para salvar os insurgentes. De volta ao salão do Conselho do Governo, eles acharam incrível que o Japão não apenas tivesse repelido 4.000 navios com meros 8 navios, mas também matado 250 sérvios no processo, sem mencionar que eles não sofreram nenhum dano. No entanto, o elfo rapidamente apontou que a frota do Japão de fato havia sofrido danos. As flechas de fogo haviam lascado a pintura de um de seus navios. Obviamente, os outros começaram a rir enquanto se perguntavam se aquilo poderia ser chamado de dano de batalha. Claro, todos sabiam que não era o momento certo para piadas, e perguntaram o que o Japão planejava fazer depois daquilo. Naquele momento, outro homem relatou ao primeiro-ministro que o Japão havia solicitado permissão para estabelecer um acampamento nas planícies de Daider, a 5 km da cidade-fortaleza de Egei. Depois de ouvir isso, o primeiro-ministro decidiu permiti-los, já que aquele lugar era apenas um campo vazio. Algum tempo depois, na cidade-fortaleza de Esh, o general New, o homem encarregado da cidade, dizia que eles tinham muros altos e resistentes, suprimentos abundantes, 3.000 cavaleiros, 7.000 arqueiros, 2.000 soldados de infantaria e 50 dragões de elite especializados em combate arar. Com todos esses recursos, ele tinha certeza de que sua cidade era inexpugnável. Naquele momento, outro homem chegou e informou ao general que o pessoal da Força de Autodefesa Terrestre do Japão tinha chegado. Mas Nu não reagiu bem a isso, e depois de resmungar, disse ao outro para deixá-los esperar em vão. Na verdade, ele estava muito irritado porque eles haviam colocado uma guarnição em seu quintal. Ele também pensou que não os deixaria fazer de bobo, como haviam feito com a marinha. Logo depois de Yoshida, o homem que comandava a 7ª Divisão da Força de Autodefesa Terrestre do Japão, chegou e se apresentou. Mas o general o tratou com arrogância. Ele até criticou o uniforme de Yoshida, apesar de seus assistentes o aconselharem do contrário. Nu então explicou a Yoshida que sua cidade era uma cidade-fortaleza invulnerável, e ele chegou a jurar por seu orgulho que eles repeliriam o exército luriano. Portanto, ele lhe assegurou que não haveria necessidade de os japoneses saírem de seu acampamento. O que fez com que seus assistentes temessem que o general pudesse causar um incidente diplomático. Felizmente, Yoshida não levou a sério as palavras do outro, e aceitou apenas fornecer apoio de retaguarda de sua guarnição. No entanto, ele o informou que tinha um pedido de que queria estacionar pessoal de observação dentro de Egei, com o qual o outro concordou, porque o general entendeu que os japoneses também tinham o dever de relatar a situação à sua terra natal. Depois que Yoshida partiu, Nu começou a se perguntar se os soldados japoneses não tinham orgulho. Na verdade, ele sentiu que toda a troca com Yoshida havia sido uma decepção. Por outro lado, um dos homens de Yoshida disse a ele que esperava que o general recusasse seu pedido. Afinal, o general parecia ter uma personalidade rígida. Yoshida simplesmente respondeu que, como não precisavam ficar na linha de frente, era um resultado favorável para eles. Enquanto isso, na capital do reino de Lúria, Jinark, o monarca estava recebendo o relatório da última batalha, mas o velho de antes disse que, embora fosse um fato que eles haviam perdido na última batalha naval, o conteúdo de seu relatório era simplesmente absurdo demais. Então ele sugeriu que, até que o reexame fosse concluído, eles deveriam se abster de enviar a marinha. Por outro lado, o cavaleiro de antes disse que, em resposta a esse incidente, ele pretendia capturar Egei usando Jin capturado como base de operações. O monarca, então, respondeu que esperava um bom resultado dele, e observou que esperava que o cavaleiro não fosse uma decepção. Enquanto isso, os refugiados elfos estavam se mudando de Jin para Egei, escapando do exército luriano. Entre eles, uma garotinha dizia a seu irmão mais velho que estava cansada e perguntou se eles poderiam descansar um pouco.
No entanto, seu irmão pediu que ela aguentasse mais um pouco e acrescentou que eles só precisavam continuar andando até chegarem a Egei. Na verdade, eles já podiam ver seu destino. A menina ficou feliz depois de ver o castelo e disse que faria o seu melhor. Infelizmente, a cavalaria luriana logo os alcançou. E seus líderes observaram os elfos com expressões maníacas, dizendo que o reconhecimento e o levantamento de terreno eram realmente chatos, mas eles tinham acabado de encontrar um esplêndido acompanhamento. Um dos soldados então perguntou a seu capitão se eles poderiam ter alguma distração, ao que o outro respondeu que eles deveriam se divertir um pouco. Imediatamente depois, eles atacaram os elfos enquanto gritavam que era hora do massacre. De volta com os irmãos, a menina disse ao irmão que estava com medo. Enquanto seu líder dizia que eles deveriam jogar suas malas fora, sair da estrada principal, ir para o campo e se espalhar. Os irmãos então começaram a correr. Mas logo depois, a menina caiu. E pediu desculpas ao irmão enquanto chorava, porque não conseguia mais correr. Seu irmão então a tranquilizou, dizendo que a protegeria, enquanto pegava um pedaço de pau para enfrentar os cavaleiros. Quanto à menina, ela começou a orar a seu Deus pedindo ajuda. Um flashback então começou, mostrando como os irmãos perguntaram à mãe sobre o conto do Deus da Floresta. No entanto, sua mãe perguntou se eles queriam que ela lhes contasse essa história ou o conto do Lorde Demônio. Ao que eles responderam que queriam ouvir o último, a mulher então lhes disse que há muito tempo, antes que um Lorde Demônio tivesse aparecido no continente norte, eventualmente ele cruzou o mar e chegou ao continente de Rodínios, e a luta contra o exército do Lorde Demônio havia sido tão devastadora que as pessoas tiveram que recuar para a floresta onde o Deus da Floresta residia. Depois, o preocupado Deus da Floresta apelou para o Deus do Sol, que então enviou seus emissários aos elfos. Esses emissários voaram no ar com navios divinos e usaram uma grande magia que queimou a terra. Portanto, com a cooperação dos heróis das 4 raças dos elfos, anões, humanos e peles de abelha, o Lorde Demônio foi selado. O menino então perguntou o que significava selado. E sua mãe respondeu que o Lorde Demônio havia sido colocado em um sono profundo, mas ela também lhes disse que um dia ele acordaria e perguntou o que eles fariam então. O menino respondeu que se tornaria um herói indo e o derrotando, enquanto sua irmã mais nova disse que faria suas orações a Deus. De volta ao presente, os cavaleiros estavam se aproximando enquanto a menina continuava orando. Mas antes que os homens lurianos pudessem alcançá-la, ocorreu uma explosão, surpreendendo seu capitão. Depois de perceber que vários de seus homens haviam sido mortos, o capitão ordenou que o resto se dispersasse, porque eles seriam exterminados se se agrupassem. Ele então disse a si mesmo que havia cometido um erro ao pensar neles como meros camponeses, e imaginou que havia arquimagos entre eles. Infelizmente, antes que ele pudesse dar outra ordem, outra explosão ocorreu, matando mais de seus homens e forçando-o a abandonar seu cavalo. Logo depois, o capitão pôde ver 2 helicópteros se aproximando dele. Infelizmente para o capitão luriano, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ele foi obliterado por um dos helicópteros. No entanto, os helicópteros não pararam por aí, e continuaram atirando contra os cavaleiros que estavam fazendo o possível para evitar serem mortos. No entanto, eles não tiveram chance, e um tempo depois os elfos ficaram atônitos. Ao perceber que seus inimigos haviam sido erradicados, é claro que eles começaram a se perguntar se os recém-chegados eram aliados ou não. Especialmente quando mais helicópteros chegaram, os elfos ficaram maravilhados com as máquinas, e ficaram ainda mais pasmos quando os seres humanos começaram a emergir delas, assim que pousaram. Os elfos até notaram que seus uniformes eram estranhos, porque não pareciam guerreiros ou magos. Além disso, os irmãos de antes também notaram que os uniformes e máquinas dos recém-chegados tinham o símbolo do sol, que eles confundiram com o emblema do Deus do Sol. Depois, um dos soldados japoneses se aproximou deles e perguntou se havia algum ferido. O menino de antes se aproximou deles e perguntou se eles eram emissários do Deus do Sol, e os soldados não entenderam sua pergunta, embora eles tenham percebido que talvez o menino os estivesse confundindo com outra pessoa devido ao desenho da bandeira japonesa, que tinha um círculo representando o Sol. No entanto, como era um menino, um dos soldados decidiu entrar na brincadeira e confirmou que eles eram de fato emissários do Deus do Sol, que haviam chegado para salvá-los. É claro que suas palavras não surpreenderam apenas os irmãos, mas todos os elfos que também as ouviram. Foi então que o resto dos elfos também notou o emblema nos uniformes e helicópteros dos soldados. Imediatamente depois, todos os elfos se ajoelharam e começaram a orar na frente dos soldados. O que fez com que aquele que havia falado antes ficasse envergonhado, pois havia causado um mal-entendido. No entanto, outro soldado lembrou-lhe que a segurança dos civis era a principal prioridade deles naquele momento.
Logo depois, o segundo soldado pediu aos elfos que embarcassem em um dos helicópteros. Mas um deles se recusou porque eles não poderiam de forma alguma andar no navio divino. Era demais para eles, o que levou a uma discussão amigável entre os soldados e os elfos. Enquanto isso, na cidade de Jin, os senhores urianos discutiam suas estratégias e seus próximos movimentos. Quando foram informados de que haviam perdido contato com o esquadrão de cavalaria que havia saído para reconhecimento. Aparentemente, o posto de observação mágica não havia detectado nenhuma reação mágica, o que era muito improvável, porque isso implicava que nenhuma serpente alada ou magia de alta classe havia sido usada. Obviamente, um dos senhores entendeu as implicações e perguntou se seus homens haviam sido aniquilados pelos demi-humanos. Naquele momento, o mago entre eles, cujo sobrenome era Washner, disse que nos últimos dias havia um boato entre os magos. Aparentemente, o país do Japão, que havia entrado na guerra após a campanha de Jin, tinha navios que usavam uma arma mágica especial. Navios lurianos haviam sido afundados com uma explosão que veio com um barulho estrondoso. Além disso, essa mesma arma havia despedaçado as serpentes aladas. Além disso, de acordo com suas projeções, mesmo 1.000 magos não seriam capazes de realizar algo assim. No entanto, apesar de tudo isso, dizia-se que nenhuma reação mágica pôde ser detectada. Logo depois, outro dos senhores acrescentou que também havia ouvido um boato relacionado a isso. Afinal, eles haviam perdido um terço de sua frota e 250 serpentes aladas durante a operação de cerco de Miark. É claro que outro senhor achou esses rumores absurdos. Ele não conseguia acreditar que uma frota capaz de conquistar Quatone por si mesma havia sido derrotada. Logo depois, outro senhor disse que as ações recentes tomadas pela pátria eram autocontraditórias. As 50 serpentes aladas que retornaram apressadamente para sua terra natal haviam sido realocadas para o serviço de guarda. Além disso, a demanda excessiva por resultados militares positivos também havia sido causada pela derrota naval. No final, outro senhor disse, depois de tomar um gole de seu cálice, que mesmo que esses rumores fossem verdadeiros, eles não poderiam simplesmente rejeitar a ordem que lhes fora dada. Afinal, seu comandante era o Lord Adam. Então, se eles ousassem desobedecê-lo, quem poderia imaginar o que ele faria com suas famílias? Sem mencionar que eles também ficaram sem tempo para fazer um segundo reconhecimento. Então eles não tiveram escolha a não ser seguir cegamente pela estrada, não importando se os rumores fossem verdadeiros ou falsos. Depois, 20.000 soldados da divisão dos senhores do leste do reino de Lúria partiram para a cidade fortaleza, Egei. Enquanto isso, na cidade de Egei, o general Nó recebeu um relatório de que um exército inimigo de 20.000 estava construindo um acampamento a 5 quilômetros a oeste de Egei. Depois de ouvir isso, Nó respondeu que 20.000 era muito pouco, então ele imaginou que o inimigo deveria estar planejando se juntar ao seu exército principal. Logo depois, seu oficial perguntou o que eles deveriam fazer. E o general respondeu que esperariam dentro da cidade. Eles reservariam seu pessoal e material até a chegada do exército principal do inimigo. Vários dias se passaram. E o cerco começou a cobrar seu preço do exército defensor. Afinal, os lurianos continuavam a assediá-los dia e noite. E não responder com palavras ou flechas às suas provocações era bastante estressante e cansativo. Obviamente, o general notou rapidamente que o moral dos soldados havia diminuído com o passar dos dias, e um de seus oficiais perguntou se eles deveriam contra-atacar com cavalaria ou serpentes aladas no dia seguinte. No entanto, Nó respondeu que eles não poderiam fazer isso, porque era exatamente isso que o inimigo queria. Se eles se lançassem em sua direção, isso poderia levar a uma batalha. Vários dias depois, o general recebeu uma mensagem do Japão. Eles queriam realizar um ataque de apoio à formação dos insurgentes 5 quilômetros, a oeste de Esh. Então, para evitar atingir forças amigas no ataque, eles estavam solicitando que não houvesse amigos dentro do perímetro de 2 quilômetros. Depois de ouvir seus planos, o general quase suspirou de alívio. Mas depois de perceber que seu subordinado ainda estava na sala, ele mudou sua expressão para uma de aborrecimento e respondeu que, embora lhes tivesse dito que não precisavam deixar seus acampamentos, ele estava de fato interessado em que tipo de batalha aqueles japoneses travariam. No final, Nó concordou com o pedido deles e informou que eles tinham sua aprovação para o ataque de apoio. Os japoneses estavam se preparando para o ataque de apoio e decidiram usar um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, a Melarust. Esse dispositivo deveria ter sido aposentado devido à proibição da Convenção sobre Munições Cluster. Mas os superiores decidiram colocá-lo de volta em serviço naquele mundo de fantasia, afinal, garantia a supressão instantânea do campo. Algum tempo depois, os helicópteros japoneses decolaram e começaram a jogar várias notas para os soldados lurianos abaixo. A princípio, eles pensaram que estavam sendo atacados e se prepararam para revidar.
Mas assim que perceberam que a outra parte havia apenas enviado uma mensagem para eles, eles rapidamente levaram um dos pedaços de papel para os senhores. Washner então relatou que o dragão que acabara de sobrevoá-los havia deixado cair papéis escritos na língua continental. A mensagem era um aviso. O exército luriano deveria evacuar os acampamentos e se retirar da área em 2 horas. Caso contrário, eles começariam seu ataque. É claro que a chegada dos japoneses deixou os senhores apreensivos. Um deles perguntou sobre o estado mental de suas tropas. E Washner respondeu que o moral estava alto, porque eles haviam interpretado a carta como uma provocação. Outro senhor então acrescentou que ainda não estava claro quantos soldados do Japão chegariam. Por outro lado, eles eram um exército de 20 mil homens fortes que não seriam derrotados tão facilmente. No final, eles decidiram sair do acampamento e encontrar os japoneses no campo. Então ordenaram aos soldados que formassem as linhas. Afinal, não importava o quão forte o Japão se revelasse. Suas tropas eram as mais habilidosas do continente. Então eles abririam caminho e sobreviveriam. Enquanto isso, na base da Jisha-Esef, Oshida confirmou que eles haviam atingido o limite de tempo e perguntou sobre os movimentos dos insurgentes. Naquele momento, um oficial informou que não havia sinal de retirada, pelo contrário, eles haviam formado linhas e estavam se preparando para uma batalha. Oshida então perguntou se havia alguma tropa amiga perto deles, e o outro rapidamente respondeu que não havia nenhuma. Além disso, ele acrescentou que suas unidades estavam prontas para atirar a qualquer momento. Depois de confirmar isso, Oshida ordenou o início do ataque. No local onde o Meres havia sido colocado, os operadores estavam confirmando seus alvos. O objetivo do fogo de supressão da área eram os insurgentes posicionados a oeste de Ajay. Logo após o início do ataque, no exato momento em que os foguetes foram lançados, o senhor encarregado do exército luriano teve uma premonição. Uma premonição de morte certa. Pouco depois, várias explosões inundaram o local, matando os soldados lurianos, sem que eles tivessem a chance de retaliar ou fazer algo a respeito. É claro que a visão daquilo esmagou o moral do senhor, porque os veteranos, seus companheiros de armas, e seus soldados haviam acabado de ser aniquilados enquanto tentavam escapar das chamas explosivas. Quanto a Washner, ele estava confirmando da pior maneira possível que os rumores eram verdadeiros. Os japoneses eram capazes de criar grandes explosões sem qualquer mana detectada, um poder que nem mesmo um arquimago poderia alcançar. Depois de testemunhar aquela carnificina, o senhor encarregado e Washner pensaram que, em vez de uma arma mágica, eles estavam testemunhando algo semelhante ao sopro de um dragão divino. E se perguntaram se o Japão havia se aliado ao dragão divino. Enquanto isso, Nó estava usando um telescópio para observar o campo de batalha e notou as explosões. O que o fez se perguntar o que estava acontecendo ali, naquele momento. Seu oficial perguntou se aquele era o resultado do ataque do Japão. Mas o general se recusou a acreditar, porque os japoneses nem haviam saído de seu acampamento. No final, eles não conseguiram entender o que havia acontecido. Mas não se importaram muito porque o exército luriano havia desaparecido. O que foi uma grande vitória, especialmente considerando que eles não haviam perdido um único soldado. O que aquelas pessoas não sabiam era que o general Nó estava de fato começando a se perguntar se aquele era o poder do exército do Japão, do exército de Oshida. Após a Batalha de Ijei, o Principado de Quatone realizou uma sessão de emergência no Senado. Mesmo que tivessem testemunhas bem informadas sobre o Japão, o resultado inacreditável da batalha ainda jogou o Senado no caos. Afinal, eles haviam aniquilado 20 mil homens em vários minutos, o que os fez se perguntar se os japoneses tinham armas mágicas de algum tipo, quanto a outros membros do Senado. Eles acreditavam que os feitos do Japão eram muito semelhantes aos mencionados nas lendas do antigo Império Magi. Depois de um tempo, o primeiro-ministro decidiu assumir o controle da sessão e disse que eles começariam a discutir o tópico principal da programação daquele dia. Eles haviam acabado de receber a proposta do Japão para recapturar a cidade de Jin. Os japoneses já haviam terminado seus preparativos e deixado a decisão final em suas mãos. Assim que os membros do Senado ouviram isso, eles votaram por unanimidade para concordar com o plano do Japão. Afinal, isso era uma coisa boa para eles, e não havia demérito para Quatone, já que o próprio Japão queria fazê-lo. Além disso, para ser honesto, naquele momento eles só podiam contar com eles. Enquanto isso, no quartel-general luriano, na cidade de Jin, Lord Adam perguntava a um de seus subordinados se ainda não havia comunicações da divisão do Senhor do Leste, o que foi confirmado pelo outro. É claro que isso incomodou muito Adam. O senhor então perguntou sobre as serpentes aladas que voavam em direção a Ajay, e o outro respondeu que deveriam chegar a qualquer momento.
Enquanto isso, as serpentes aladas chegaram ao acampamento da unidade de vanguarda. E seus cavaleiros ficaram surpresos, porque não havia ninguém lá. Logo depois, um dos cavaleiros notou um cheiro de terra queimada e quase imediatamente eles viram muitos cadáveres no chão, o que os fez se perguntar se uma batalha havia ocorrido ali. No entanto, eles ficaram atônitos quando perceberam que aqueles cadáveres pertenciam a seus companheiros de armas, depois de ver a bandeira que eles carregavam. É claro que eles não podiam acreditar no que estavam vendo, porque aquele exército havia sido completamente aniquilado. No entanto, eles decidiram relatar suas descobertas ao quartel-general. Naquele momento, um helicóptero apareceu e imediatamente abriu fogo contra as serpentes aladas. De volta à cidade de Jin, Lord Adam recebeu um relatório de emergência, que dizia que eles haviam perdido contato com a unidade de reconhecimento de serpentes aladas. O comandante pediu os detalhes, e o mensageiro disse que em sua última mensagem eles estavam dizendo que uma bola de fogo os estava perseguindo. Obviamente, Adam tomou isso como uma piada devido ao absurdo daquelas palavras e lembrou ao outro que se ele estivesse falando bobagens, seria imediatamente executado. Afinal, eles estavam na presença do general Pander, que havia sido especialmente enviado para lá para capturar EJ. O general então lembrou a Adam que gritar não resolveria nada e pediu que ele se concentrasse no que eles poderiam fazer. Ele então perguntou ao chefe de gabinete como estava a defesa de sua força principal, ao que o outro respondeu que eles tinham 44 serpentes aladas em patrulha contínua. Pander ficou surpreso com o número de unidades que eles estavam usando para patrulhar, mas o chefe de gabinete respondeu que, como havia uma alta possibilidade de que a divisão dos Senhores do Leste tivesse sido aniquilada pelo ataque de Quatuin e do Japão, eles não podiam se dar ao luxo de serem pegos de surpresa pelo inimigo. Enquanto o general e o chefe de gabinete discutiam os detalhes das operações, um jovem, que usava um manto de monge, aproximou-se de Adam e sussurrou algo em seus ouvidos que fez o senhor suar. Logo depois, Adam disse ao general que voltaria para o Castelo Alto e solicitaria reforços, caso precisassem de mão de obra para defender Jin. Afinal, se ele solicitasse pessoalmente, seria mais fácil convencê-los. Depois de ouvir a sua proposta, Pander concordou, dizendo que o assunto era demasiado grave para ser confiado a um mero mensageiro, ao que Adão respondeu que iria certamente ao encontro das expectativas do general. Algum tempo depois, um Adão muito assustado fazia o seu cavalo galopar a toda velocidade, enquanto pensava que o Japão poderia estar a usar as armas mágicas das lendas. Além disso, não só tinham falhado na captura de EJ, como toda a campanha de Quatões podia ser considerada um fracasso naquele momento, pelo que ele precisava de comunicar isso a essa pessoa. De volta à cidade de Jin, Pander olhava para os Wyverns a sobrevoar a cidade, e disse que, com aquele número de patrulhas aéreas, não poderiam ser apanhados de surpresa em caso de ataque. Acrescentou então que confiaria as linhas da retaguarda a Adão e concordou com o chefe do Estado-Maior em regressar ao quartel-general do Exército de Subjugação Oriental. Nesse preciso momento, ocorreram várias explosões no céu. Problema em data center da Ausnzel provocou instabilidade em sites e aplicativos, enquanto seus cavaleiros gritavam que algo os estava a perseguir. Um general estupefacto testemunhou então como todos os Wyverns foram massacrados, sem terem a oportunidade de contra-atacar. Não só ele, mas todos os soldados ficaram aterrorizados ao ver os Wyverns a serem despedaçados. Para piorar as coisas para o exército luriano. Logo a seguir, 2 caças chegaram à cidade e, sob o olhar espantado dos soldados assustados, aniquilaram os Wyverns restantes. Claro que, assim que os soldados viram aquilo, começaram a dizer que aquelas criaturas não eram Wyverns, mas sim monstros. Naquele momento, o chefe do Estado-Maior gritou ao general Pander que deviam entrar no quartel-general o mais depressa possível, porque era perigoso lá fora. Enquanto entravam no quartel-general, o general pensava que aquilo não era obra de mortais. O poder que acabara de testemunhar podia dominar o mundo. Esse poder representava o regresso do antigo Império dos Magos. Havia uma lenda que toda a gente naquele mundo já tinha ouvido antes. Um país com um nome tão tabu que a humanidade o chamava simplesmente de Antigo Império dos Magos, para evitar usar o seu verdadeiro nome, o Império Ravernal. Com o tremendo poder que possuíam, construíram uma civilização avançada, dominaram todas as raças e impuseram seu poder com uma tirania severa no seu progresso extremo. Chegaram mesmo a pisar o domínio dos divinos. Os deuses, que ficaram zangados com essa ação insolente, decidiram deixar cair uma estrela sobre esse império, destruindo-o. Restava apenas uma estela indestrutível. Uma estela que continha uma proclamação sinistra. No dia do nosso regresso, o mundo prostrar-se-á mais uma vez diante de nós.
Uma vez concluída a recaptura da cidade de Jin, Oshida teve uma reunião com o primeiro-ministro de Kwatong. Naquele momento, o governo japonês apresentava-lhes uma nova proposta que guiaria suas próximas ações. No entanto, quando o primeiro-ministro a ouviu, ficou espantado. O elfo não conseguia acreditar no que tinha ouvido, porque o governo japonês estava a apresentar-lhe o plano para pacificar a capital luriana.